Bem-vindos. O tema de hoje é uma crise de poder e lealdade no antigo Israel. Uma crise que explode logo depois de uma guerra civil, assim, devastadora. Exato. E para nossa análise, a gente vai usar o capítulo 20 do livro de 2 Samuel e também algumas notas de bíblias de estudo, como a Holman e a NAA, que ajudam a dar um pouco mais de contexto, né? Isso. E a nossa missão aqui é entender como um reino que tinha acabado de se unificar quase se despedaça de novo. É uma história que tem de tudo, sabe? Tem mesmo. Uma rebelião relâmpago, uma traição de uma brutalidade que choca e, o mais incrível, uma mulher anônima que, usando só a sabedoria, impede a destruição da cidade dela e, basicamente, acaba com a guerra. E o que é fascinante é que essa história expõe as tensões políticas que estavam assim fervendo por baixo dos panos. Parece que é só sobre um rebelde, mas na verdade revela as fraturas profundas do reino e a natureza absolutamente implacável do poder. Exato. Ok, vamos mergulhar nisso então. A situação é a seguinte. O rei Davi mal conseguiu apagar o incêndio da rebelião do próprio filho, o Absalão. O reino está em frangalhos, traumatizado. É um momento de extrema fragilidade. Total. E é nesse vácuo de poder que surge um cara chamado Seba, filho de Bicri. Ele toca uma trombeta, que era o chamado para a guerra, e solta um grito que vira um slogan separatista. Não temos parte em Davi nem herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. E o efeito é imediato. Instantâneo. Praticamente todas as tribos do norte abandonam Davi e seguem o Seba. Só a tribo de Judá, que é a tribo do próprio Davi, fica do lado dele. O reino racha ao meio de novo. E não é um grito que surge do nada, né? As fontes fazem questão de dizer que Seba era da tribo de Benjamim. Isso é um detalhe. Crucial. A tribo do rei Saul, o antecessor de Davi. Exatamente. Então ele está canalizando um ressentimento muito antigo. As tribos do norte, que se viam como Israel, nunca engoliram totalmente a liderança de Davi, que era do sul, de Judá. Ele está reativando essa velha rivalidade. Isso. As notas de estudo descrevem ele como um homem de Belial, um termo hebraico que significa algo como inútil, criador de caso. Ele não é um líder com uma grande causa, ele é um oportunista. Um oportunista que achou um momento perfeito para agir. Perfeito. Enquanto essa nova crise explode, Davi finalmente consegue voltar para Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz não é nem organizar o exército, mas lidar com uma questão pessoal e muito dolorosa. A questão das concubinas. Exato. Ele precisa decidir o que fazer com as suas 10 concubinas, aquelas que o filho dele, Absalão, tinha humilhado publicamente. Um ato de tomada de poder, né? Sim. E a decisão dele, lendo hoje, soa incrivelmente cruel. Ele as coloca numa casa, sob guarda, garante que elas tenham tudo o que precisam, comida, um lugar para ficar, mas nunca mais se deita com elas. nunca mais. O texto diz que elas viveram o resto da vida como viúvas, basicamente prisioneiras no próprio palácio. Por que uma atitude tão dura? É uma atitude que mistura de uma forma muito desconfortável pra gente hoje, compaixão e uma dura necessidade política da época. A humilhação que elas sofreram não foi privada, foi um ato político, público. Absalão fez aquilo para mostrar que tinha tomado o lugar do pai em todos os sentidos. Isso as contaminou politicamente, por assim dizer. Elas se tornaram um símbolo da derrota de Davi. Exato, um lembrete vivo e constante da humilhação dele. Então, ao sustentá-las, Davi cumpre um dever. Ele não as abandona, mas ao isolá-las, ele remove esse símbolo da vista de todos. Uma solução pragmática, mas terrível. Terrível. No fim, elas são as vítimas mais trágicas de todas. Não fizeram nada, mas a vida delas acaba ali, destruída pela disputa de poder dos homens. E enquanto essa tragédia silenciosa acontece no palácio, a ameaça de Seba lá fora só cresce. Davi precisa agir rápido, e a primeira decisão militar dele já é uma surpresa. Uma grande surpresa. Ele não chama o comandante de sempre, o leal e brutal Joabe. Em vez disso, ele nomeia um novo general, Amasa. O que é uma escolha política muito, muito arriscada. Amasa tinha sido o comandante do exército rebelde de Absalão. Ele lutou contra Davi. Exato. Ele era sobrinho de Davi,
mas lutou contra ele. Ao nomeá-lo, Davi provavelmente estava tentando fazer um gesto de reconciliação, de unificar as facções. Uma tentativa de curar as feridas da guerra civil. Ele dá a Amasa 3 dias para reunir o exército de Judá. Mas... Amasa se atrasa. E o texto não diz por quê. O que abre margem para muita especulação. Exato. E essa demora é fatal. A gente não sabe se foi incompetência, se ele não tinha lealdade das tropas, ou se foi até uma sutil demonstração de poder. Do tipo, eu faço no meu tempo. Isso. Seja como for, para Davi, que via a rebelião se espalhando como fogo, cada hora contava. Com certeza. Impaciente, Davi chama Abissai, que é irmão de Joabe, e fala: pega os meus soldados de elite e vai atrás de Seba, antes que seja tarde demais. E claro, Joabe, o general que foi rebaixado, vai junto. Já dá para imaginar o clima, né? Total. As tropas se encontram perto de uma grande pedra em Gibeão. E aí acontece a cena. Joabe, vestido para a batalha, vai ao encontro de Amasa. Ele se aproxima com um sorriso, como se fosse um reencontro de família. E ele diz: você vai bem, meu irmão. E faz um gesto que é a chave de tudo. Com a mão direita, ele segura a barba de Amasa. Que naquela cultura era um gesto de afeto e respeito, quase como um prelúdio para um beijo de cumprimento. Desarma completamente o Amasa. Completamente. Amasa está ali, recebendo o cumprimento do primo, e não percebe que a outra mão de Joabe, à esquerda, está segurando uma espada curta. Que provavelmente estava escondida nas roupas. E num movimento só, Joabe o apunhala na barriga. A descrição é de uma brutalidade gráfica. Diz que os intestinos dele se derramaram no chão, morreu na hora. Sem um segundo golpe. Eficiência máxima. E o que mais me choca é o que acontece depois. Um soldado fica ao lado do corpo de Amasa e tentando dizer quem é por Joabe e por Davi siga-nos. Mas os soldados que passam ficam paralisados olhando para o corpo. É uma cena horrível. Então o soldado simplesmente arrasta o corpo de Amasa para o campo e o cobre com uma capa. E Joabe e Abissai nem pausam. Passam pelo corpo do primo que acabaram de matar e continuam a perseguição a Seba como se tivessem tropeçado numa pedra. É de uma frieza que arrepia. É um assassinato político a sangue frio. E uma aula sobre quem Joabe era. Ele não ia aceitar ser substituído, muito menos pelo homem que liderou o exército inimigo. E o método? É uma reprise. É quase idêntico ao jeito que ele matou Abner, outro rival, anos antes. Joabe é consistente na sua brutalidade. Isso me faz pensar. Será que Davi, ao saber disso, percebe que está preso? Que ele não consegue governar sem esse monstro que ele, no fundo, não controla? Eu acho que essa é a grande crise de Davi. Joabe é a sua ferramenta mais eficaz e, ao mesmo tempo, sua maior fonte de problemas. Ele resolve as rebeliões, mas do jeito dele. Desafiando a autoridade do rei. Exatamente. Com esse assassinato, Joabe está mandando uma mensagem não só para os inimigos, mas para o próprio Davi. Você precisa de mim. Eu sou indispensável. E as suas regras não se aplicam a mim. Que dinâmica de poder complexa. Bom, com Amasa fora do caminho, Joabe assume o comando de fato. Ele persegue Seba até o extremo norte de Israel e o encurrala na cidade murada de Abel-Bet-Maaca. E aí o exército inteiro cerca a cidade, constrói uma rampa de cerco e começa a bater na muralha para derrubá-la. O destino da cidade parece selado. Destruição total. Parecia, né? Mas aí, quando tudo parece perdido, uma voz se levanta de dentro da muralha. E não é um soldado, não é um líder da cidade. É uma mulher sábia. O texto nem nos diz o nome dela. Uma anônima. Isso. Ela grita para os soldados de Joabe. Ei, parem. Chamem o comandante. Eu preciso falar com ele. E a abordagem dela é simplesmente genial. Ela consegue que Joabe venha até a muralha para ouvi-la e ela não começa implorando por misericórdia. Não, ela apela para a razão dele. Para a razão, para a tradição e para a honra. Ela começa com uma espécie de provérbio dizendo: antigamente, todo mundo dizia, pergunte em Abel e a questão estará resolvida. Uau! Ou seja, ela está dizendo, nós somos a cidade da sabedoria, o lugar onde se resolvem problemas, não onde se criam. Que bela jogada. Exato. Ela estabelece a identidade da cidade como um centro de paz. E então ela o confronta diretamente. Ela diz:
Eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Você procura destruir uma cidade que é uma mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Nossa, ela não diz você vai destruir a nossa cidade. Ela diz você vai destruir uma mãe em Israel. Ela eleva o debate. A um nível nacional e teológico. É uma retórica brilhante. Ela reformula a situação. Para o Joabe, aquilo era uma operação militar padrão, esmagar um rebelde. E ela transforma na destruição da nação. Exato! Ela o força a ver o quadro geral. Você, o general de Israel, está prestes a destruir uma parte vital da nação que você deveria proteger. Ela o coloca na defensiva. É uma aula de diplomacia sob pressão extrema. E o mais incrível é que funciona. Joabe, o assassino que acabou de esfaquear o primo sem piscar, para o ataque e ouve. Ele responde. Ele dialoga com ela. Sim. Ele diz, longe de mim querer devorar ou destruir. O problema não é a cidade. É um homem Seba, que se rebelou contra o rei Davi. Entreguem-no e eu irei embora. Ele basicamente admite que ela está certa. Ele não quer ser visto como o destruidor da herança do Senhor. Ela o encurralou com a lógica. E a resposta dela é o auge do pragmatismo. Ela não hesita. A proposta é direta. Olha, a gente vai jogar a cabeça dele aí para você, por cima da muralha. Sem cerimônia. Ela volta para a cidade e o texto diz que ela foi falar com todo o povo na sua sabedoria. Em pouco tempo, o povo de Abel se convence. Corta a cabeça de Seba e atira para Joabe. Fim da rebelião. Joabe toca a trombeta, o exército se dispersa, cada um vai para sua casa. A guerra acaba. Simples assim. Impressionante. Uma mulher que nem nome tem na história salva uma cidade inteira com um discurso de 2 minutos. E ela mostra que a sabedoria pode ser uma arma muito mais poderosa que um exército. Ela entendeu a situação perfeitamente. Para Joabe, o objetivo era Seba. E para a cidade, a vida de um rebelde não valia a destruição de todos. Ela fez o cálculo político. E salvou todo mundo. É uma heroína anônima, mas uma das personagens mais inteligentes de toda a narrativa. Depois desse clímax todo, o capítulo termina de um jeito que parece até anticlimático. É literalmente uma lista dos oficiais do governo de Davi. Fulano era o comandante, Beltrano o sacerdote. Parece um anexo de relatório, né? Exato. Mas essa lista é o verdadeiro final da história. Pense bem. O reino acabou de passar por 2 guerras civis sangrentas, uma atrás da outra. A de Absalom e a de Seba. Isso. O governo foi abalado até os alicerces. Essa lista serve para dizer, apesar do caos, a ordem foi restaurada. A máquina do governo está funcionando de novo. É uma declaração de estabilidade. Faz todo sentido. É a prova de que o reino sobreviveu. Exato. Mas o detalhe mais importante e o mais perturbador está na primeira linha da lista militar. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. É verdade. Depois de assassinar a sangue frio o homem que o próprio rei nomeou para o seu lugar, desafiando uma ordem real. Ele não só não é punido, como é oficialmente reinstalado no cargo mais alto do exército. Uau! E isso nos leva de volta àquela desconfortável dependência de Davi em relação a Joabe. Davi pode ser o rei, mas Joabe é quem garante a ordem mesmo que seja através da brutalidade. E da insubordinação. E da insubordinação, Davi parece concluir, talvez com muito pesar, que ele precisa da eficácia de Joabe para manter o reino unido. Ele engole o assassinato porque a alternativa, um reino dividido, é pior. Então, o que a gente tira disso tudo? Esta análise nos mostra um reino no fio da navalha. Vimos como ressentimentos antigos podem fragmentar uma nação. A brutalidade da política, na figura do Joabe. Que mata para manter o poder. Exatamente. E, claro, a lição mais surpreendente de todas. O poder da sabedoria de uma mulher anônima que, com as palavras certas, foi mais eficaz que um exército inteiro. E essa história nos deixa com uma pergunta muito incômoda sobre poder e liderança que ecoa até hoje. No final das contas, quem restaura a ordem e salva o reino da divisão é Joabe, um assassino a sangue frio que desafiou a autoridade do rei. É um paradoxo. Um grande paradoxo. E isso nos obriga a pensar. Em tempos de crise extrema, o que um líder precisa mais? Da integridade moral ou da eficácia implacável? Até que ponto um mal necessário, como a brutalidade de Joabe, pode ser justificado para garantir a estabilidade de uma nação? Não é uma pergunta com resposta fácil.